Sejam bem-vindos a mais um episódio do PBcast Saber Investir. Hoje, o nosso tema aqui, eu, o Leandro e o Luiz Thiago Machado, vamos falar sobre o mercado de crédito. O Luiz Thiago Machado, que é gestor e diretor da Quatro Investimentos nos fundos de crédito. Então, hoje, Thiago, por favor, vamos começar falando com você sobre a sua carreira, seu início e como que você chegou até aqui para chegar na carreira do mercado de crédito. Augusto, primeiramente, obrigado aqui pela oportunidade de vir falar. Acho que aqui a minha paixão sobre mercado de crédito, sobre mercado financeiro como um todo, vem aqui com bastante felicidade para conversar com vocês e trazer um pouquinho para o nosso público aqui o como funciona o mercado de crédito. Aqui, falando um pouquinho do Luiz Thiago, alguns me chamam como Luiz, outros me chamam como Thiago, então acho que aqui a gente já tem... Thiago. Tá, tudo certo. Aqui, ela se confunde aqui, talvez, desde a minha infância, sabe? Eu tive muita a lição familiar aqui do poupar. Então, acho que aqui, por ter um pai economista, tudo isso veio um pouco dessa lição do poupar. E aí eu sempre tive o olho brilhando aqui em como que as pessoas poupavam dinheiro. Então, eu entrei já desde os meus 18 anos trabalhando aqui um pouco no mercado financeiro através de corretora de valores. Então, tive 8 anos aqui de passagem de corretora de valores e fui convidado a vir trazer a fazer a parte de trading dentro, ou seja, de negociação dos ativos dentro da própria 41 Investimentos. Então, ou seja, hoje eu já estou há quase 13 anos dentro da 41 Investimentos e desde então eu fiz algumas mudanças aqui de carreira dentro da própria gestora aqui. Então, fui trader, fui analista de investimentos, principalmente focado no setor bancário, aí me tornei coordenador da área de investimento de ativos, passei a ser gestor dos fundos de renda fixa por ter esse apetite aqui, entender muito bem do setor bancário, que é basicamente 100% crédito aqui, quando a gente fala em bancos, né? Uhum. Ter esse apetite, entender um pouquinho de economia, entender um pouquinho a questão de como gira os ativos e como eles se conversam, eu acabei me transformando essa pessoa para ser o diretor da parte de renda fixa dentro da 41 Investimentos. Acho que de formação, só bastante sucinto, eu sou formado em administração, fiz uma pós em engenharia econômica e mercado financeiro, tirei as certificações, então sou CGA, né, que precisa ter para você ser gestor aqui, cadastrado pela Ambima, então fiz essa prova de CGA aqui para poder realmente estar fazendo frente à gestão de recursos de terceiros, que é o meu objetivo dentro da 41. Não, fantástico. Legal, bom saber. Mas vamos lá. Então, Thiago, conta um pouquinho mais. A gente quer saber especificamente, a gente vai tentar tirar tudo de você aqui pra gente aprender cada vez mais e o nosso ouvinte também. Conta como que é o dia a dia da gestão de um fundo de crédito, um gestor de crédito. Como que vocês trabalham, como que é o dia a dia, o que vocês analisam, o que vocês não analisam, quando vocês olham para um segmento, tem algum segmento que vocês não enxergam oportunidade, como é que vocês trabalham no dia a dia? Acho que aqui até vou dar um passinho atrás só. Acho que é legal quando a gente fala de renda fixa, né, que é o meu posto aqui de renda fixa, ela tem diversas cadeiras, né? Então você tem a parte dos títulos públicos, que é renda fixa, você tem a parte de crédito privado, e aí quando a gente vai entrar aqui em crédito privado é legal a gente fazer essa separação, porque existem diversos... Entender bem essa... Existem diversos tipos de crédito privado, né? Então, ou seja, você vai ter o crédito privado de alta qualidade, tem o crédito privado de altas taxas, então, como o pessoal classifica high grade, high yield, então tem FDICs, você tem letras financeiras, aí você tem um universo gigantesco aqui de ativos. E dentre eles, uma das partes existem os indexadores, né? Então acho que é um ponto também importante. Você tem ativos que são atrelados à inflação, você tem ativos que são atrelados a uma taxa pré-fixada e você vai ter ativos que são atrelados à taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, ou seja, aí dentro desse comportamento, quando a gente vem para o universo de fundo de crédito e principalmente quando a gente traz aqui para o dia a dia nosso, basicamente a gente está num comportamento de como funciona a economia para a taxa de juros, ou seja, como a gente está entendendo os movimentos da economia, se a taxa de juros vai subir, se a taxa de juros vai cair, e começa a entender daí como as empresas se portam frente a esses desafios da economia. Porque, de fato, quando a gente fala crédito é uma parcela, ou seja, eu fazendo um empréstimo para alguma companhia, seja ela um banco, seja ela uma empresa corporativa, e isso, teoricamente, eu preciso entender muito bem qual que é o risco que eu estou quando eu vou fazer esse tipo de investimento. E por isso que existem essas classificações aqui de riscos, de indexadores, para a gente conseguir conversar, né? Então, eu gosto, assim, sempre de trazer um paralelo para aqueles que gostam das ações, né? Que você analisar uma empresa para você emprestar o seu dinheiro é quase similar a você analisar uma empresa para você investir em ações.
O que muda, assim, você está no mesmo lado aqui do passivo, né, basicamente, a única coisa é que aqui você tem um risco maior na parte de ações, porque você está na ponta final aqui do recebimento, e a parte de crédito, ela vem uma linha acima, basicamente, aqui para receber. Mas ainda assim, ambos estão dependentes, né, dessa companhia gerar um caixa, ou seja, fazer venda de produtos, conseguir vender os serviços dela, aí depende de cada uma das searas aqui que você vai analisar, e essa empresa ter uma geração de caixa condizente para que possa te pagar esse dinheiro que você investiu pelo prazo que você contratou no momento que você comprou essa dívida, né? Que você investiu esse dinheiro. Então, ou seja, aqui tem algumas dificuldades. Quando a gente entra no dia a dia, a gente precisa abrir balanços de companhias, né? Acho que aqui não existe uma análise técnica que muitos gostam na parte de ações, não existe para crédito. O mercado de crédito, ainda no Brasil, ele é bastante fechado. Ele cresceu muito nos últimos anos, mas ainda ele é um mercado muito fechado aqui. E aí você não tem tanta liquidez desses ativos, você não tem tantas opções desses ativos, você precisa mapear muito bem aqui a questão dos riscos desses ativos e você precisa ter informações para fazer isso. Então, o dia a dia nosso, é lógico, eu tenho uma equipe de analistas que me ajudam a olhar cada um dos créditos, a gente se aprofunda nas empresas para entender em que momento da economia que ela está, que ciclo econômico, como que ela pode ganhar dinheiro, como ela está ganhando dinheiro, como, de repente, ela pode vir a perder dinheiro, né? Então, existem eventos disruptivos, né? Vai lembrar do tempo um pouquinho aqui, vai condenar um pouco da idade, mas época de Kodak, né? Que todo mundo fala, nossa, é a revolução da Kodak, quebrou. Ou seja, você tem que entender o que pode acontecer no mercado para que você tenha certeza que pelo prazo de investimento que você vai ter, você vai conseguir reaver o seu dinheiro. A gente brinca ali um pouco no sentido que é um evento, o mercado de crédito é um evento binário, basicamente, quase binário, né? Porque existe o mercado secundário que você consegue sair, mas ou você recebe ou você não recebe. Então, ou seja, o dia a dia a gente sentar através de sentar na nossa cadeira, ver o computador aqui com números das empresas, projetar um fluxo de caixa futuro. E aí, através desse fluxo de caixa, a gente vai ter um real entendimento aqui se a empresa ela vai ser saudável, o quanto arriscada ela está. Pensando que tem despesa financeira, pensando que ela tem reinvestimento, tem o CAPEX que ela vai fazer, que são esses investimentos que ela precisa fazer. E aí, entender realmente se esse fluxo financeiro ele é positivo para que, dentro do horizonte que a gente vai investir, ele seja saudável. Entendi. Então aqui eu tentei explicar um pouquinho dando voltas, mas acho que é importante dar esse contexto que existem muitos riscos, né, quando a gente fala de crédito e a gente precisa mapear muito bem que riscos entrar. Nós aqui da 41, a gente gosta dos ativos de alta qualidade. A gente se resguarda um pouquinho em taxa, então as taxas que a gente entra é um pouquinho mais baixa, mas são empresas maiores, são empresas que a gente chama que tem muita bancabilidade, ou seja, tem acesso ao crédito e isso traz algum conforto aqui para o investidor em relação a isso, né? Entendi. E, Thiago, até aproveitando que você falou bastante, você deu ênfase na fala risco, né? Então, quais são os riscos atrelados a essas operações que vocês realizam financiando essas empresas por meio de dívida? E resposta direta e simples é não receber o dinheiro, né? Acho que é isso. Mas aqui, brincadeiras à parte, né? Acho que é legal você sempre entender em que universo ela está. Então, uma das partes principais, quando a gente olha uma companhia, é ver a diversificação que ela tem, tanto geográfica quanto regional, no sentido de é só Brasil que ela vende Brasil e China, ela vende fora, entender um pouquinho de como tá os fatores de câmbio, por exemplo, se ela afeta câmbio, se ela faz hedge desse câmbio para não ter influências, a gente entender aqui se, por exemplo, existe um mercado competitivo muito grande, e aí ela pode ser engolida por outras empresas aqui e deixar de existir da noite para o dia, a gente tem que entender como que é o ciclo econômico, então, e até no limite do limite, tentar entender aqui um pouco de clima, né? Vamos pensar aqui se a gente investe, por exemplo, numa debênture da Camil, tá? Que é uma produtora aqui de arroz. Acho que quem vai no mercado consegue encontrar o arroz, açúcar União, então são alguns produtos que ela acaba vendendo, entre outros, e que às vezes por conta desse produtor ou por conta da commodity ter essa valorização, ela acaba afetando. Muitas das empresas elas são afetadas por esse universo global que são as commodities e isso acaba prejudicando ou beneficiando o resultado dessa companhia. Então a gente precisa olhar aqui no detalhe e traçar. Então a gente sempre fala, vamos traçar aqui o pior cenário para a companhia para ver se ainda assim dentro desse pior cenário ela vai ter dinheiro aqui para nos pagar.
Então, por isso que até quando... Desculpa, Augusto, Não, aqui só vou fechar aqui a fala. Por isso que quando a gente olha a questão do mercado de crédito, se a gente está fazendo uma compra de um crédito, ou seja, a gente está investindo numa empresa aqui, comprando crédito numa empresa, dando dinheiro para ela para 6 meses, geralmente as taxas são menores do que se você investir para essa mesma empresa daqui 5 anos. Porque os 5 anos ele traz uma incerteza muito maior do que 6 meses. Então é natural que a gente olhe uma curva de crédito aqui ascendente, e aí é lógico que se você tiver bem mapeado os 5 anos, você se sente confortável em fazer esse investimento. Se por acaso você vê que tem riscos aqui do negócio, aí você se restringe a uma parcela menor aqui de prazo, ou até mesmo não investir, né? Entendi. E quando você menciona ciclo econômico, Thiago, você está mencionando relacionado ao ciclo da própria o ciclo contábil da empresa, ou você também está analisando macroeconomia para definir, como você mesmo mencionou, qual é a competitividade dela ao longo dos anos para que ela realmente venha te pagar? Como é que vocês analisam especificamente o balanço ali para entender? Essa empresa está gerando fluxo de caixa positivo atualmente, mas como é que eu vou gerar lá na perenidade para entender se ela vai me pagar ou não? Por isso que a gente foca principalmente nas grandes empresas, porque a gente precisa olhar os dois. E aí é lógico que se você puxar as grandes empresas, quando a gente fala que são as high grades, são empresas que já estão há muito tempo no mercado. Então, geralmente, elas são líderes do seu setor, ou são concessões, por exemplo, as empresas elétricas, que você tem uma recorrência desses recebimentos, um contrato aqui que diz o que você vai ter, os riscos que estão inseridos nisso. Isso mitiga parte desse risco de adivinhar o futuro aqui. O adivinhar talvez não é a palavra correta, mas tentar entender o que pode ser os riscos desse futuro. Então, ou seja, nessa seara, por isso o high grade ele ganha espaço dentro dos nossos portfólios e a gente se sente seguro por conta de realmente as empresas elas terem aqui já passado por desafios passados, ou seja, elas já fizeram momentos de taxa de juros de 2 dígitos ali, ou seja, acima de 10%, e elas surfaram muito bem e estão aí no mercado até ao tempo. Quando a taxa de juros veio a 2, elas também surfaram muito bem. Então, ou seja, a gente consegue ter uma leitura olhando um pouco para o passado, apesar de que a gente sempre fala, né, que o passado não necessariamente vai refletir o futuro, mas que ainda assim a gente consegue ter uma predição aqui do que pode acontecer e como que ela surfou esses desafios que tanto a economia nacional a gente tem economia global, que afeta as nossas companhias também, e até mesmo o mercado produtivo que ela está. Então, todos esses setores a gente precisa, ou todas essas áreas a gente precisa tentar encontrar aqui onde está o erro, né, do investimento. Porque, como eu comentei do evento binário, a gente não pode encontrar um erro na nossa tese. A gente tem que ser assertivos aqui em relação à escolha da empresa que a gente vai fazer esse investimento. E aí, se cercando de olhar todos esses aspectos aqui, tanto macroeconômicos como setoriais e como da própria companhia em termos de números, a gente tenta mitigar esse risco de ter um default, né? Sim, e default é o risco da empresa não te pagar, né? Perfeito, obrigado. Isso é importante, né? Porque vai pagando até o momento que ela não paga. Sim. Que é o risco atrelado ao produto. Exato. Acho que aqui o risco de default é exatamente aqui o tendão de Aquiles de qualquer fundo de crédito, né? Seja ele high yield, seja ele high grade, é você entender que você investiu num ativo que não está entregando o recurso ou não vai conseguir te devolver esse dinheiro. E aí é uma perda imediata. E aí depende do tamanho da posição. Então, se você está super alavancado numa posição de uma empresa com 5% do teu patrimônio, naquela empresa você perdeu 5% do teu patrimônio. Então, por isso que você precisa entender. Exposto, né? E aí que é legal os fundos de crédito, que eu acho que é um ponto importante. Porque quando as pessoas aqui acessam através de fundos de crédito, elas estão comprando um condomínio onde que natural, pelo tamanho desses fundos de crédito, ele vai ter aqui uma diversificação desses ativos. Então, ou seja, ela não acaba concentrando as alocações. Isso é importante. Então, até mesmo para o ouvinte do PBcast, a diversificação é fundamental não somente para uma carteira de pessoa física, mas quando você aloca num fundo, você tem que saber se ele está realmente diversificado em diversos devedores, né, por assim dizer. Sempre buscar entender a composição da carteira, ver, né, até que nível que estão essas exposições, porque pode representar aquilo uma grande parte do que você vai receber, né, de qual que vai ser o aumento da cota, aquela, né, situação. Exatamente. E uma coisa importante também é que cada gestor tem uma política, tem uma estratégia específica via regulamento ou até mesmo pela cabeça do gestor.
E tem gestores que eles vão correr mais risco, porque tem um fundo mais atrelado ao risco, e tem que vão preferir estar dentro do risco, e gestores que preferem não estar tão dentro, buscando spreads, como você mesmo mencionou, um spread mais conservador, mas que eu consiga realmente casar meu passivo e meu ativo, né? Então, falando de passivo, a pessoa que investe, e o ativo é aquilo que eu compro. Exato. Acho que aqui um ponto importante, pegando o gancho aqui na tua fala, é a gente, realmente, o investidor, no momento que ele vai comprar, a gente vai ter centenas aqui de fundos de crédito no mercado. Possivelmente, nesses últimos anos aqui, você vai ver boa parte deles performando super bem. Lógico, passado 2020 aqui, que teve remarcações, ou seja, aquela marcação ao mercado dos ativos, onde as taxas subiram e isso traz uma consequência ruim. Até podemos comentar um pouquinho mais de como funciona isso daqui a pouquinho. Mas ainda assim, esses fundos de crédito performaram muito bem. Aí você vai olhar, ok, eu estou investindo no fundo, mas será que é o melhor? Será que eu estou diversificado mesmo? Alguns fundos acabam concentrando só no setor bancário, outros acabam concentrando no setor elétrico, alguns varejo. Aí você tem diversas estratégias dos gestores. Nós aqui da 41, ainda assim, a gente preza para que a gente não tenha uma concentração em setores. Porque a gente sabe, às vezes vai vir um marco regulatório do governo aqui sobre setor elétrico, da noite para o dia os ativos que a gente tem aqui a segurança podem sofrer oscilações. Tá? E aí a gente precisa estar diversificado para que não colocar os ovos na mesma cesta, né? O jargão de mãe aqui, sempre de não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas é fato aqui. Então a gente precisa utilizar diversas estratégias, diversos tipos de empresas, de diversos setores, para que a gente consiga trazer a performance adequada dentro dos fundos de crédito. E aí é lógico que cada gestor tem o seu tipo de estratégia, né? Tem gestores que gostam de deixar uma fatia de liquidez maior, tem gestores que gostam de deixar uma liquidez menor, tem gestores que gostam de ter o crédito mais high yield, ou que utilizam os dois tipos, né? Utilizam esses créditos de maior taxa aqui para performar também o fundo. Nós, por exemplo, gostamos das operações a termo, que são operações onde que a gente financia pessoas que gostam de se expor na parte de bolsa e que traz esse comportamento de um risco diversificado dentro da estratégia. Então, ou seja, tem diversas formas da gente interpretar, e isso conversando com o gestor, conversando com o seu assessor, ele deve conhecer esse produto e te indicar o melhor, dado o teu perfil. Porque existem bastante diferenças entre esses fundos. E aí, talvez aqui seja até interessante, né? Existem prazos de resgate diferente, existe... o mercado secundário. O mercado secundário. Então, ou seja, você vai ter N outras formas de interpretar. Então, é importante você ler o regulamento do fundo quando você vai investir e escutar o teu assessor, escutar o teu gestor, para saber que tipo de risco você está. Porque aí você vai conseguir, talvez aqui, entender um pouco, quando você olha uma lâmina de um fundo, onde que tem os ativos, composições desses ativos, como que está vindo a performance, junto combinar com o prazo de resgate, para saber se por acaso aquele fundo eu consigo resgatar em um dia, eu consigo resgatar em 20 dias, qual que é o objetivo do fundo que eu vou investir para resgatar daqui a um dia? Qual que é o objetivo que eu devo ter para investir num fundo que tem um prazo de resgate mais longo? O que eu estou querendo com isso? Quanto de taxa de administração, que é onde o gestor se remunera, quanto que eu tenho que pagar para esse gestor escolher os papéis por mim? Quanto que ele cobra de performance, que aí é a rentabilidade acima de um benchmark, né, que é uma meta que, teoricamente, ele tem. Então, são todas variáveis que acabam influenciando na tua rentabilidade. Então é importante você entender um pouco desses desafios que nós aqui gestores temos, e todos os outros do mercado também vão ter em relação à composição desses fundos. Sim. Não, muito interessante. E bem, como o que o Luiz está trazendo, lembra muito o que a gente falou até em outros episódios, da pessoa entender o perfil dela, que dentro dos fundos de crédito ela encontrar o prazo, como você falou, né? Um D+20, se vai ser um D+1, um D+0. Para ela ter liquidez, então faz parte muito importante fazer essa análise. Mas Augusto, Luiz, posso pegar o gancho só do D+20? Com certeza, claro. Aqui acho que é legal, assim, nós temos um fundo D+20. Tá? Então, dentro da 41 realmente é um prazo mais longo. E a gente escuta de diversos investidores, mas eu quero investir para poder resgatar amanhã, se eu quiser, eu ter já esse meu dinheiro. Ou daqui 2 dias, esse prazo está muito longo. Acho que aqui existem, dando a visão do gestor, né? Você tem que pensar assim, eu estou sendo prejudicado porque esse resgate é mais longo. De fato, quando a gente olha e a gente coloca dentro do nosso fundo esse prazo mais longo, é para que a gente tenha um tempo hábil, dado o mercado de crédito ser ainda pequeno aqui no Brasil, que a gente, se necessário, a gente possa vender ativos a um preço justo.
não tenha que vender a qualquer preço porque eu preciso pagar um resgate. Então, quando conversa-se com qual que é a fatia de liquidez dos fundos e o prazo de resgate, se precisa entender. Então, aqui talvez de dica, né? Quando você vai olhar um fundo que é um resgate curto, será que a fatia de liquidez dele é grande? Porque É condizente. É condizente? Isso deveria ser uma fatia maior. Comprometer até a saúde do fundo. Tipo, um fundo com prazo mais longo, ele tem uma saúde, ele pode escolher melhor a hora certa de vender. Entendi? Não, fantástico. Eu nunca tinha pensado nessa visão específica. Achei muito interessante. Vamos pensar. A gente sabe como funciona, às vezes, o comportamento do investidor, os vieses que os investidores acabam tendo. Às vezes, de repente, a bolsa entra, o mercado de renda variável entra numa espiral positiva. Muitas vezes o pessoal, não, agora eu vou para ações. E aí ele vai querer resgatar. E se isso acontece num efeito manada do pessoal resgatar, o gestor, se ele não tiver um prazo para vender esses ativos, ele se obriga aqui, ou fechar o fundo, dizendo que não existe liquidez, que aí é um péssimo sinal, no sentido não que não possa ser feito, mas aqui, teoricamente, ele vai falar, eu errei a mão aqui na liquidez. Eu achava que eu tinha um controle aqui do meu passivo, no sentido de que eu achava que esse pessoal vinha para investir, mas ele veio para especular, ou algo nesse sentido. E aí ele vai precisar vender esses ativos se ele não fechar o fundo. E aí ele talvez vai vender algo que vale, para a gente entender de forma super simples, algo que vale 100, ele vai ter que vender por 90. E aí você que está dentro do fundo acaba sendo impactado por isso. Sim. Muito interessante. Antes de entrar nos assuntos mais atuais, eu gostaria até de perguntar um pouquinho para você, Thiago, como é que foi o evento Covid, por exemplo, 2020, uma marcação, e assim, como você mesmo mencionou. Ocorreu uma marcação lá em março de 2020, abril de 2020, que machucou bastante os fundos. Claro que machucou mais os fundos que eram D0, D1, D5. Os fundos que tinham uma liquidez mais longa tiveram oportunidades nesse momento de comprar ativos bons, com bons spreads, porque tinham desde que tivessem uma reserva de caixa, né? Mas como é que foi para vocês nesse período? Para 4.1 foi muito bom porque a gente aproveitou muitas oportunidades de compra. Então aqui acho que a gente ter realmente esse prazo mais longo acaba, de certa forma, tirando as pessoas que não entendem um produto de crédito como um investimento, como poderia ser suas ações ou outros produtos que ele acaba utilizando como investimento. E isso, de certa forma, é benéfico para nós gestores, porque a gente não teve resgates, assim, os resgates foram mínimos, eu não precisei vender nenhum ativo. É fato que os fundos acabam sofrendo porque existe a marcação a mercado e ela afeta todo mundo. Então, se eu tenho um papel aqui, como eu citei, de Camil, e por conta que um outro gestor vendeu esse ativo a um preço de banana ali, ou um preço realmente fora do racional, ainda assim, a Ambima, ela diz que aquele preço é o preço novo do ativo. Isso foi o que aconteceu em 2020. Essas taxas que antes estavam sendo negociadas, ou seja, os ativos que estavam valendo 100, quando eles foram negociados a 90, a MIM falou, opa, então esse aqui vale 90. Em outras palavras, quando a gente olhava um ativo que tinha uma precificação de taxa de juros, ou seja, CDI, mais um spread de 1%, no dia seguinte, por conta dessa negociação, veio para 1,20, hipoteticamente falando. E isso trouxe essa consequência. Aqui acho que talvez é legal discorrer um pouco do diagnóstico do que aconteceu também em 2020. Né? A gente vinha de um ciclo de taxa de juros muito baixo. E o mercado, na época, ele negociava muito mais em percentual do CDI. Acho que quem tem aqui investimentos há um pouquinho mais de tempo, talvez aqui esses 4 anos, ele vai lembrar que quando você ia comprar um CDB de um banco ou você ia ver uma rentabilidade de um fundo de crédito, ele ia falar, rende quanto? 108 do CDI, 105 do CDI, 103 do CDI. O mercado era comum isso e os ativos... Inclusive na nossa plataforma, né? Então é natural, assim, o CDI mais é recente. Não é uma coisa tão aprofundada na cabeça do nosso cliente também, né? Pessoa, mesmo com o mercado de crédito evoluindo tanto de 2020 para cá. E qual que é o benefício e o malefício disso? Não que exista um certo e um errado, mas o que aconteceu no momento de 2020, né? Vou dar números aqui hipotéticos só para a gente entender. Eu comprei um crédito em final de 2020 de uma empresa de alta qualidade e ela acabava me pagando 110 do CDI. Certo? Ou seja, o CDI estava em 10, hipoteticamente falando, ou seja, o meu prêmio de risco para esse 110 é 1%. Certo? Então, ou seja, para eu investir nessa empresa aqui, eu quero ganhar 1%, que é o risco que eu tenho aqui do investimento. Senão eu vou para o título público, que é o menor risco dentro da seara local, que vai me remunerar os 10. Então, esse prêmio de risco era de 1%.
Quando a gente tem uma negociação em percentual do CDI, a taxa de juros cai e ela veio para níveis de 2, automaticamente o meu prêmio de risco, que antes era 1, ele veio para 0,20. Só que assim, a condição da economia, quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de tudo, ela piorou ou melhorou? Provavelmente piorou. Sim. Drasticamente. E aí, por que eu vou receber um prêmio de risco menor para algo que está mais arriscado? Aí o mercado falou, opa, tá tudo errado isso aqui. O percentual do CDI aqui não condiz com a realidade. Eu preciso que esses ativos que são de 110 do CDI me paguem 200 do CDI. Porque daí com o 200 do CDI eu vou ter o prêmio de risco de 2, que é 2 mais 2, né? Então CDI mais 2, então seria equivalente a 200% do CDI. E aí, nesse sentido, teve muitas remarcações no mercado. Quem tinha liquidez, ou quem tinha esse controle do passivo, ou quem tinha investidores que estavam comprados com a tese de crédito privado e que estavam seguros de que realmente essas companhias passariam por uma pandemia e seriam até melhores, talvez, da pandemia, que é uma prática que a gente tem acompanhado dentro tanto da parte de ações quanto da parte de crédito, aproveitaram a oportunidade e investiram dinheiro. Aqueles que realmente olharam, eu tive um retorno negativo. Meu Deus, eu não esperava que renda fixa possa ter retorno negativo, que é essa confusão que ainda existe em alguns investidores. Como que renda fixa está me dando retorno negativo? Acabaram tirando dinheiro do mercado. E aí é lógico que são duas forças, né? Um comprador e um vendedor. Então a gente sempre fala que tem o bid e o ask, ou comprador e vendedor, que estão negociando taxas. Então, eu aceito comprar esse ativo teu por taxa de juros mais 3%. Não, eu vendo por 1. Então, ou seja, isso acaba balizando o mercado e acaba prejudicando quando a gente fala de ativos que são de alta qualidade, mas que por conta dessas negociações são precificados até como se a empresa fosse de péssima qualidade. Então, na época de 2020, a gente comprou ativos que a gente chama de AAA, ou seja, a maior classificação de risco aqui, a preços de ativos high yield, que são empresas menores, que têm aqui um pouco mais de fragilidade, por conta desse pânico de mercado. Então aqui é legal você entender, às vezes, os desafios como oportunidades, que é a maior dificuldade aqui de qualquer investidor que não está inserido dentro do mercado financeiro, conseguir entender que quando as coisas estão baratas, você deveria comprar e não vender, né? Então é basicamente isso que aconteceu em 2020. E aí, por felicidade, as pessoas entenderam que realmente com reabertura da economia, com realmente algumas linhas de facilidades aqui do governo em relação a não ter quebra-quebra, algumas coisas de Banco Central ajudando também, elas dariam a volta por cima. E aí os créditos, então as taxas que estavam lá, como eu comentei, de 200% do CDI, começaram a reduzir. E hoje voltaram a níveis normais aqui. Normais eu digo, níveis de 2019 ali, então, ou seja, já recuaram bastante em relação a esse spread de crédito. O que ficou aqui, não de cicatriz, mas ficou talvez de leitura do mercado, é que hoje grande parte dessas novas emissões que vêm, elas vêm em CDI+, ou seja, taxa de juros mais um spread, porque ali você está calculando qual que é o risco do ativo que você está colocando, e não está colocando isso como uma variável dentro da oscilação da taxa básica de juros. Não é um pós-fixado, 100%, né? É uma ponta pré-fixada. Queria até perguntar pro Luiz, assim, para esclarecer, porque muita gente, com certeza nos assiste, também já investiu sozinho em ativos de crédito, né? Então, queria que você trouxesse algumas as vantagens que você investir através de um fundo, claro, além, né, de toda a equipe e tudo, seja, por exemplo, as vantagens dentro do mercado que vocês têm para comprar, para se antecipar, né, de algum produto, em relação ao mercado de crédito para a pessoa, se ela vai fazer sozinha ou dentro do fundo, né, como que é a vantagem. Aqui, acho que a gente comentou anteriormente até um ponto, mas acho que a principal vantagem, né? Primeiro, quando você vai fazer o investimento por conta, ou você vai acabar concentrando um pouco mais, porque muitas dessas ofertas existe um mínimo que você precisa investir, e aí, dependendo do teu capital, você tendo que colocar mais do que você gostaria, então você acaba concentrando isso, e aí muitas vezes não vai ter um especialista olhando aquela empresa para te dizer, realmente essa empresa tem um fluxo de caixa legal, essa empresa vai te pagar esse dinheiro. Então, ou seja, traz aqui um risco adicional, a não ser que você tenha experiência e vá fazer essa leitura da empresa ou vai confiar no seu assessor, na pessoa que vai te auxiliar sobre esse crédito para você fazer investimento dentro. E aí, quando você entra nesse condomínio que você tem aqui de investimentos, você vai ter
uma diversidade aqui de ativos que você está investindo. Então, ou seja, não tem realmente... A gente vai aproveitar taxas de 2 anos, taxas de 3, taxas de 5, taxas de 6 meses. Ou seja, você vai ter uma cadeira gigantesca aqui de investimentos, quando eu falava aqui de setores, de tudo, e de prazos, que traz também uma questão de risco de reinvestimento, que é algo que as pessoas muitas vezes elas passa despercebido ou não conhecem do risco de reinvestimento. Porque vamos supor aqui que você está montando a sua carteira de investimentos hoje e você opta por fazer um investimento de 2 anos. Você está pegando uma taxa condizente com o que o mercado acha dessa leitura para 2 anos. Você, teoricamente, vai estar engessado por 2 anos. Você vai chegar daqui 2 anos, imagine só, as taxas estão horríveis. O que você vai fazer? Você vai ter o dinheiro na mão, você precisa reinvestir aquele dinheiro e você vai falar, que oportunidade que eu tenho? Eu não tenho para onde correr. Então, é uma parte importante que às vezes as pessoas negligenciam, que é às vezes pensar, vou fazer um investimento para 6 meses, um investimento para 1 ano, para 2, para 3, para 5, de acordo com o que ela se sente confortável, e sempre vale ressaltar, né? Você precisa conhecer muito bem da tua necessidade de caixa. Aqui você não pode, aqui, né, em relação quando você vai fazer um investimento direto em ativos, errar na tua necessidade de caixa. A parte de fundo, você tem esse benefício porque ele tem um prazo de resgate, que nem o nosso. Então, ou seja, que vai demorar 1 mês aqui em termos de dias corridos, mas que você vai reaver esse dinheiro. Então, ou seja, tem mais esse benefício adicional que você tem em fazer investimento nesses fundos. Não, é bem importante mesmo essa convicção, assim. Essa leitura, né? Essa leitura. Principalmente como o Thiago falou. É pensar como que você quer destinar a sua carteira. Se você quer fazer uma gestão por si próprio, tem que saber que existem riscos e mais riscos envolvidos. Riscos de tempo e diversas informações, né? Apesar de ser livre a informação para praticamente todo o mercado, ainda a gente tem essa questão. E quando você deseja por um fundo, você opta pelo aquele gestor e confia na gestão daquele gestor ou daquela casa específica. Aqui um adicional só até que é válido também eu comentar, né? Nós como gestores, por termos um capital maior aqui desse condomínio que se chama um fundo de investimento, a gente tem acesso a ofertas que muitas vezes as pessoas físicas acabam não tendo. Então existem regulamentações, facilidades aqui para quando esse público institucional investe em acessar alguns ativos que as pessoas físicas não conseguem ter esse acesso. Então muitas vezes ativos que você gostaria de ter no teu portfólio você não consegue ter porque não tem essa capacidade financeira de fazer esse investimento, e aí é lógico que através de fundo você consegue ter essa participação. Sim, e é importante isso. Mas, Thiago, quero fazer agora também, trazer um pouco para o que está acontecendo atualmente, né? Então, tivemos um evento de crédito lá em 2020, março e abril, a gente identificou ali que diversos fundos acabaram perdendo dinheiro, a transferência de riqueza porque um cotista sai e o cotista que fica ele acaba arcando com aquela cota negativa, isso é natural. Mas ainda assim o brasileiro acabou não aprendendo tão bem com esse evento. E aconteceu novamente agora no início de 2022. Conta como é que tá sendo essa experiência para você, Thiago. Se diz de início de 2023, evento. Início de 2023. Exatamente. Perfeito. É que tá muito próximo do ano anterior. Perfeito aqui. Acho que aqui é muito difícil falar deste evento, né? Porque assim, a gente comentar de um erro contábil, vou ser bastante educado aqui em falar um erro contábil que foi identificado dentro da empresa Americanas, é algo que passa por uma auditoria. Então, a empresa tem um auditor que validou aqueles números. Você conversa com a RI, você conversa com outros players e tudo mais, e as coisas estão linkadas ali. Você fala, tá tudo certo, né? Até então faz 100% de sentido. Faz 100% de sentido. No nosso caso, a gente nunca gostou do mercado de varejo, assim como um todo, é muito difícil. As margens, ou seja, quando você compra um produto para vender esse produto, o que sobra aqui para quem vai fazer essa transação é muito pouco. Então, se a gente fala que é um negócio que você precisa de muito giro, né? Muito capital de giro, precisa ter uma economia acelerada aqui para você ter esse giro acontecendo também nas gôndolas você vendendo, e que nunca nos atraiu. Você dizer que existe realmente esse erro contábil? Não, a gente não sabia. Foi exatamente a gente olhar o que tem de risco e retorno em relação a esses investimentos. Daí você fala, eu prefiro ficar nesse risco aqui que tem margens comprimidas, que a empresa está bastante endividada, que realmente ela vai ter dificuldades aqui se o mercado consumidor fraquejar.
eu vou investir nessa aqui para ganhar 2%, ou eu prefiro estar numa que é mais resiliente, que vende arroz, que arroz todo mundo vai comprar independente de como tiver, porque talvez é o produto principal que vai estar na mesa, você pode estar com bastante problemas financeiros, mas o alimento dentro da sua casa você vai colocar. Você vai talvez não colocar uma picanha, vai colocar alguma outra coisa, mas até o arroz... mais caro você compraria. Tipo, Isso, né? mas o arroz você vai fazer. Então, ou seja... Quando a gente percebe isso, a gente precisa entender. Então aqui, aí o primeiro diagnóstico, né? Quando a gente olha para as empresas, aí voltando, e aí esse evento daqui de 2023, ele alerta para que todas as pessoas que vão fazer investimentos percebam tanto o nível de concentração desses ativos para saber, e aí você ter talvez o teu próprio sentimento, quanto seguro você está. Então, nossa, esse fundo que eu estou investindo aqui, ele tem 3% de investido em Petrobras. Eu gosto de Petrobras. Você talvez tenha o teu próprio julgamento, seja pelas suas leituras, seja pela pesquisa aqui, e você ter esse entendimento e aí está confortável com esse tipo de investimento, porque aí quando a gente fala de um erro contábil aqui, não tem como prever. E a Americanas em si, ela tem um acesso muito grande no mercado de crédito. Então, tanto através de bancos quanto ao mercado de capitais, financiava muito ela. Então, muitos dos gestores tinham essa posição. E não tem como julgar aqui, dizendo, não, eu sabia. Não tem. Aqui, erros contábeis, aqui para eu não querer chamar de fraude ou algo nesse sentido, como algumas pessoas estão chamando, você não pega, né? Então, ou seja, e aí as consequências secundárias disso, que acho que aqui a gente não pode deixar de comentar. O que é o primeiro sentimento que o investidor tem? Será que isso não acontece em todas as outras empresas que eu estou investindo? Meu Deus do céu. Certeza que todo mundo aqui está com o balanço errado. É um dos primeiros sentimentos. E aí o pânico vem e as pessoas, meu Deus, eu quero sair do crédito, eu quero sair de qualquer tipo de investimento. É lógico que é com muita parcimônia, porque a gente tem uma taxa de juros muito alta, empresas muito sólidas, e aí não necessariamente todo mundo entra nesse pânico. A taxa de juros, ela vai corroborar com o crescimento novamente desse fundo, né? Exato. Então, a Selic vai entregar isso, o CDI vai entregar isso. Ainda bem que isso não aconteceu especificamente no momento anterior, como aconteceu em 2020, que a taxa de Selic chegou, a próxima, 2019 para 2020, chegou a 2%. Então, sim, isso impactou bastante naquela época. O que pode acontecer? E aí aqui é um diagnóstico para todos os fundos de crédito, independente de ser high grade ou high yield, tá? Então, seja de alta qualidade ou empresas de altas taxas, né? Algo muito menor do que foi em 2020, mas algo que possa acontecer, que é essas remarcações. Então, gestores que precisam vender parte dos ativos para liquidar posições que clientes estão pedindo resgate, ou até mesmo insegurança de alguns gestores ou até mesmo investidores em relação a manter aquelas posições de ativos e vender a preços mais baratos esses ativos. Então aqui pode existir realmente essa dúvida e essa remarcação, que é a marcação a mercado, né? Ou seja, pode acontecer de impactar todos os fundos de terem um retorno um pouco menor. Então, aqui talvez de dica, eu diria, não se assuste aqui com realmente analisar uma janela de um mês aqui de um fundo e olhar, meu Deus, antes ele dava 110 do CDI ou dava CDI mais 2, agora ele está me dando 105 do CDI ou está me dando CDI mais 1. Meu Deus, esse fundo já era. Sabe, eu acho que você entendeu o porquê que isso acontece, consultar as pessoas que te recomendaram esse investimento ou que estão te auxiliando nesse investimento, ou até mesmo o próprio gestor do fundo, para poder saber se existe um risco em relação a esses investimentos que estão sendo feitos do fundo, ou se simplesmente é uma consequência do mercado. E aí, acho que aqui, até para não assustar aqui as pessoas que nos ouvem, vale lembrar, as empresas são muito saudáveis aqui no Brasil e a gente tem uma taxa de juros elevada. Então, a performance dos ativos de crédito, na nossa visão aqui da 4 Investimentos, é que é uma classe vitoriosa para 2023. Assim, a gente tira esses eventos de cauda, que a gente chama, como lojas americanas, mas sim, é uma classe super vitoriosa em termos de retorno. Quem investir em fundos de crédito, quem investir até em créditos diretos, que tenha uma boa assertividade aqui nesses ativos, vai ganhar muito dinheiro, porque a taxa de juros está muito alta. Então, a gente sempre comenta aí nas nossas mesas de discussões dentro da gestora, você fala, taxa de juros de 13,75, aí você bota mais um prêmio de crédito dessas empresas de alta qualidade que vai estar em 1,5%, 2%.
que investimento eu tenho aqui com certa garantia ou segurança, maior segurança, 15, que vai me remunerar 16%. 15, 16%. Uhum. Aí você olha até mercado acionário, que está muito barato quando a gente conversa assim, mas que aí você fala, cara, eu estou ganhando 16% aqui com uma volatilidade muito baixa. Faz sentido? Então, ou seja, a gente entende aqui que sim, o mercado de crédito, por mais que tenha tido esse evento nesse início de 2023, ainda é um mercado muito apetitoso aqui para o investidor e que deve compor para questões de investimento o portfólio dessas pessoas. Acho que aqui ele ganha espaço e ganha força nesse investimento. E é importante também, Thiago, parabenizar as gestoras que, por mais que estivessem alocadas nesse papel como o papel da Americanas, diversas soltaram várias notas explicando a tese de investimento que identificava as oportunidades via Americanas e também identificavam quanto do patrimônio estava alocado na Americanas e explicando para o cliente quando ocorreram as marcações, como você mencionou. Então, ocorreu marcação no dia 13, ocorreu marcação no dia 16, ocorreu uma nova marcação no dia 19, mas ainda assim as gestoras elas vinham e encaminhavam isso para os seus distribuidores para que os assessores e gerentes estivessem munidos das informações necessárias, porque querendo ou não machucou a cota. Não de um evento tão grande, porque a gente não tinha um crédito, algum gestor muito, muito concentrado, né? Como você disse, a diversificação mostrou a importância de estar diversificado. Então, mais uma vez, o mercado comprovando que a diversificação é muito importante. Perfeito. Isso é bacana, também essa parte da gestora. Mas vamos tirar um pouquinho desse pé na lama, né? Também falando sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho para resto de 2023. Thiago, você falou que está otimista, que você vê oportunidade no mercado de crédito para 2023 e que essa é uma visão também da 4.1. Conta pra gente o que você está olhando, como é que você está enxergando o restante de 2023 e quais são as oportunidades que, se um cenário for pintado de uma forma que você acredita que sim, num cenário mais neutro, por assim dizer, não tão pessimista, como que você vê esse desempenho e esse desenvolvimento para o restante do ano? Tá, aqui com um pouquinho de risco de ser repetitivo, tá, em relação às falas anteriores, assim, mas aqui, quando a gente fala crédito privado, e principalmente os fundos de crédito que são atrelados à CDI, ou seja, que vai ter aquele objetivo de bater o CDI, de retorno, a taxa de juros é o que vai acabar trazendo a principal conceito para dentro desse investimento. E aí a taxa de juros de 13,75 já é um atrativo por si só. Né? Então, aí a adição do prêmio de crédito, que eu comentei anteriormente, acaba reforçando, basicamente, essa posição. O que a gente precisa ter um pouco de atenção, né? Que aí, quando a gente abriu aqui conversando que existem ativos high grade, existem ativos high yield, existem FDICs, é entender um pouco da classificação e como que essa taxa de juros afeta as companhias. Porque natural, como a gente fala lojas americanas, acabou de falar agora há pouco, o efeito de você ter uma dívida, ela encarece com os juros. E os juros é uma derivada da taxa básica de juros do Brasil. Ou seja, se a taxa básica da economia sobe, naturalmente as empresas acabam gastando mais dinheiro por terem pego o dinheiro emprestado. Então, aqui, de forma super simples, aqui para todo o público acabar entendendo, né? Lógico que esse processo é mais complexo um pouco quando a gente olha no detalhe, mas para a gente entender, cenário de juros alto traz dificuldades para as companhias. Então, por conta disso que a gente reforça que investir em ativos de alta qualidade vai trazer essa segurança. Porque a gente sabe que, se eu fosse citar a própria Petrobras que eu coloquei, ela já navega em taxas de juros altas, já navegou em taxas de juros mais baixas, ela sabe quais são os desafios do petróleo. Então, ou seja, a gente tem aqui algum cenário para a gente dizer, essa empresa consegue lidar com desafios, e aí a economia aqui, ela traz esses desafios, né? A gente está vendo aqui, numa perspectiva da 4.1, que a taxa de juros ela não deve sofrer quedas ao longo de 2023. A gente acha que ainda existe aqui um risco de inflação, que realmente, quando a gente olha uma possível expansão fiscal do governo atual, isso pode pressionar um pouco da inflação, e por conta disso o Banco Central vai chegar e vai falar, não vou baixar a taxa de juros. O mercado, por enquanto, ainda compra um pouquinho dessa queda da taxa de juros. E aí é lógico, entrando aqui na parte econômica, mas ela é fundamental para defender isso, que quando a gente fala que a taxa de juros permanece elevada por um tempo, por que eu corro outros tipos de risco, né? Dado que eu tenho aqui algo que me entrega um retorno adequado. Então, aí eu acho que ganha força, como eu falei, essa parte de investimentos em crédito privado, cuidando muito bem que tipos de investimento tem. Por isso que as dicas que eu dei anteriormente, de ver como é a diversificação dos fundos,
diversificação setorial, pedir auxílio para entender como que é a necessidade de caixa, prazo de resgate, tudo mais é importante, porque é uma conjuntura aqui de assuntos menores, mas que vai te trazer essa segurança e que sim, tenho certeza que no final do ano você vai falar, que bom que eu investi em crédito privado. Sim, e é importante. Não sei se você entende isso também como uma oportunidade, Thiago, mas, por exemplo, a gente já tem ali 2022 sem muitos IPOs, né? Então a gente teve um ciclo ali de praticamente zero. Esse ano também a gente não vê perspectivas dessa forma, né? Então, necessariamente, se essas empresas elas quiserem continuar se desenvolvendo, elas vão ter que buscar a captação por meio de dívida, ao invés de por meio de capital próprio. Você vê isso como uma oportunidade também? Existe isso? Sempre são desafios e oportunidades nesse sentido. Acho que aqui, do lado sim, eu vejo oportunidades, né, então, mas ainda assim, no momento de instabilidade, é comum que mesmo as empresas, elas freiem um pouco dos seus projetos. Eu invisto aqui em rede de farmácias. Naturalmente, a rede de farmácias que dizia que ia abrir 260 lojas, vai falar, não, esse ano eu não vou abrir mais 260, eu vou abrir 200, vou abrir... E isso freia um pouco do apetite a crédito também. Porque, naturalmente, do outro lado, os acionistas eles estão querendo ver a remuneração. Então, por isso que um IPO não dá muito certo quando a gente fala de taxa de juros alta ou instabilidade financeira, porque necessariamente para eu investir numa empresa ou para eu investir num crédito, eu tenho que estar bem remunerado sobre isso. A remuneração para eu investir numa ação tem que ser maior do que do crédito, mas ambos precisam ter um prêmio aqui para esse investimento. E aí, a pessoa que está, né, dentro da parte do equity das ações, ou seja, os sócios ali, eles vão falar, vale a pena fazer esse risco de aumentar esse investimento? Não, vamos mais devagar aqui. E aí, naturalmente, existe o risco de que o acesso ao crédito não exista tanto porque o mercado acaba, poucos players querendo fazer essa expansão, muita gente querendo comprar o crédito por conta de realmente ter uma taxa de juros elevada, e aí vira quase um canibalismo aqui entre as gestoras, pessoas aqui querendo comprar esses créditos. Aqui é um risco. Então, acho que aqui precisa entender um pouco mais e a gente tem uma estabilidade da parte econômica para que as empresas tenham apetite. E aí sim é super favorável, né? E aí a gente vai ver, as duas coisas se conversam. Se a gente vê um número de IPO maior na bolsa, provavelmente a parte de crédito está bombando também. Tá? Então, acho que aqui são coisas que acabam conversam. Tem um bom ponto, né? Essa correlação. Sim. Então, Thiago, da minha parte aqui, acho que as minhas perguntas finalizaram. Não sei, o Augusto ele tem mais perguntas, mas eu gostei bastante desse papo, principalmente pela explicação e do interesse do investidor em buscar informações. Porque, querendo ou não, a gente está muito acostumado a sempre olhar para fundos mais próximos de resgate, porque a gente entende que crédito é um produto para liquidez. Mas a gente viu machucar bastante alguns produtos, até produtos grandes, com um grande volume de cotistas, aí que saíram bastante machucados. Quando a gente fala bastante, é claro que 0,75 numa cota de um dia não é uma variação tão grande assim, até porque, como você mesmo mencionou, a Selic ela vai entregar, o CDI vai entregar isso, ele vai recuperar. Mas isso daí num cenário mais catastrófico, um cenário de mais expansionista, onde uma taxa de juros esteja menor como 2020, isso daí pode machucar por um retorno de um longo prazo, né? Então tem que avaliar isso, tem que estar bem ciente disso. Acho que essa é a maior lição para mim que fica desse episódio. Com certeza. Eu acho que até só para... Não sei se você já quer responder, Leandro. Não, eu só ia adicionar aqui, né? Acho que o nosso foco aqui da nossa conversa hoje, a gente falou muito aqui de ativos de fundos de crédito atrelado ao CDI. Vale as atenções aqui, talvez até para um outro podcast aqui a gente falar, porque existem os outros indexadores. Então, existem fundos de crédito que são atrelados a IPCA, existem os incentivados. Então, aqui, talvez para um outro momento aqui, se o pessoal tiver curiosidade, é legal eu voltar aqui e comentar sobre isso, ou outros gestores virem também falar sobre isso. Com certeza. Já fica o convite, né? Já fica o convite. Como o Leandro até perguntou de uma pergunta, a minha pergunta agora é sobre a nossa biblioteca do PBcast. Então, assim, como eu falei, Luiz Thiago, qualquer uma dica pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um criador de conteúdo que você recomendaria, assim, que pode ser de crédito ou até de investimentos que te inspirou na tua carreira, né, que te ajudou. O que você gostaria de trazer? Ótimas perguntas aqui de bate-pronto. A gente conseguir lembrar de todos os bons autores que a gente já leu ao longo desses 20 anos de mercado financeiro. Mas acho que aqui de bate-pronto aqui, talvez na Cintaleb, ele tem 2 livros, Antifrágil e o Cisne Negro, que acho que são interessantes da gente ler, acho que eles são atemporais aqui quando a gente fala disso e é legal.
Tem do Benjamin Graham o Investidor Inteligente, que é muito bom também. Acho que faz sentido quando a gente fala aqui de economia, entender um pouquinho dos desafios que a gente tem e esse racional. E o outro que talvez aqui primordial para uma leitura, que tem um do Daniel Kahneman, que é Rápido e Devagar, que ele fala sobre os vieses comportamentais, que é algo que dificilmente você percebe, né? Ou seja, aquele sentimento de pânico porque tivemos o evento de Americanas e eu quero vender meus ativos de crédito, quero vender tudo que eu tenho de ações, às vezes você está cometendo alguns vieses, e aí é lógico que existem diversos vieses, e esse livro trata muito bem disso. Então acho que aqui são alguns. Aí é lógico, mais a título de fantasia, aquele que gosta um pouquinho de fantasia, acho que de seriado aqui tem Billions, que é divertido. Mas, assim, é lógico que é um mundo apartado, fala mais da parte americana, um pouquinho dos bastidores Tem do que bastante existe, tramóias. né? Tem bastante tramóias, mas é fantasia, né? Vamos dizer, acho que é um bom passatempo para você ficar assistindo e curtindo mais ou menos o que pode ser nos bastidores, ou confabulando o que pode ser os bastidores de trás de uma corretora, ou até mesmo dos hedge funds. Boa, excelente. Bom, então ficamos por aqui. Obrigado pela participação, Thiago. Agradecemos, queremos você de novo. Obrigado pelos nossos ouvintes. Aproveitem, curtam esse episódio, compartilhem com o máximo de amigos que vocês tiverem. Continuem nos assistindo e também assistam todos os outros que já estão disponíveis. Então isso é importante pra gente, e o feedback também, deixando comentários, vai ser bem enriquecedor para que a gente traga novos convidados e também saber o que vocês estão esperando da gente. Obrigado, Thiago. Obrigado, Augusto. É isso aí. Pessoal. Obrigado, Leandro. Obrigado, Augusto, pela oportunidade. Até mais.